Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Papo Desinformante. Aqui a gente conversa sobre informação confiável, sobre desinformação. O Google lançou na última semana aqui no Brasil o seu relatório de transparência dos anúncios políticos. O que isso quer dizer? É um lugar para a gente saber, por exemplo, quem são os anunciantes, né, dessa área política, quanto que eles gastaram e quantas vezes aquele conteúdo foi visualizado. Um instrumento importante aí de transparência, né, para proteger o nosso pleito eleitoral desse ano. Parece bom, mas as organizações aí, especialistas em desinformação apuraram que nessa ferramenta está faltando muita coisa, nesse relatório está faltando muita coisa, e o Google acabou trazendo para o Brasil muito menos do que ele oferece nos outros países do mundo. João, por que será que o Google acabou entregando menos do que a gente esperava? Olha só, Ana, o Google já estava prometendo há muito tempo essa ferramenta, é uma ferramenta que já existe em outros países, existe na Europa, existe na Índia, nos Estados Unidos, e é uma ferramenta que permite você enxergar os anúncios que estão sendo feitos na plataforma por políticos, e especialmente agora, gente, às vésperas de uma campanha eleitoral, pelos pré-candidatos, e ele permite você ter uma ideia do conjunto de mensagens que estão sendo veiculadas na internet, porque hoje a gente vive numa internet tão fragmentada que só a partir de uma biblioteca como essa que você consegue enxergar o todo. Por isso ela era muito esperada. Ao mesmo tempo, realmente os pesquisadores e pesquisadoras que vêm trabalhando com isso mostram vários limites da ferramenta do Google. Primeiro, é uma ausência de disponibilidade deles de dados de candidatos que não sejam abaixo de deputado federal, ou seja, na verdade, ele cobre candidatos a deputado federal, governador, mas não cobre deputado estadual. Nós estamos falando, na verdade, de um contingente muito amplo de candidatos que muitas vezes faz campanha não só para si, mas também para presidente da República, para governadores. Tudo isso vai estar fora da biblioteca. As informações sobre investimento se dão em faixas muito amplas, então você não sabe exatamente quanto de recurso foi gasto. Isso é um problema que já existe na biblioteca da Meta. E aí tem vários outros pontos que esses pesquisadores estão apontando. Há hoje uma campanha aí do Sleeping Giants, do Intervozes, cobrando que a biblioteca seja mais efetiva e com mais capacidade de dar transparência para esses gastos, justamente porque sem isso nós ficamos sem, inclusive, ter condição de conferir se o que os políticos declaram que eles de fato gastaram nesses investimentos é o que está se refletindo no que a plataforma aponta como gasto. Então, há uma questão que eu diria que é de transparência não só do ponto de vista de quem monitora as redes sociais, mas também do processo eleitoral brasileiro. Acho que vamos ter novidades aí nos próximos dias, semanas, com o lançamento de algumas campanhas de pressão sobre as plataformas. Vamos ver se dá tempo delas modificarem e, de fato, entregarem para o Brasil pelo menos algo no mesmo nível que elas fazem valer nos Estados Unidos, país sede. É isso aí, Ana. Tomara, João. A gente continua acompanhando o assunto. E após a eleição do Gustavo Petro na Colômbia, as redes sociais brasileiras se agitaram de forma polarizada, como sempre. De um lado, a esquerda comemorou mais uma vitória progressista na América Latina. De outro, apoiadores do presidente Bolsonaro requentaram velhas fake news, como, por exemplo, alertando para o fantasma do comunismo e também para um eventual fraude nas urnas. Outra fake news bastante velha, porém atual, infelizmente atual. Liz, o que mais rolou no Twitter, segundo esse levantamento da Fundação Getúlio Vargas? Bom, Ana, esse levantamento foi feito, né, a partir de tweets que foram coletados entre 18 e 20 de junho. Foram aproximadamente 264 mil publicações, né, em português sobre as eleições. E é interessante a gente ver alguns desses dados, justamente porque, apesar do governo, né, do núcleo do governo, de apoiadores do governo, ter tido mais da metade das interações, 50,4%, eles mobilizaram menos perfis do que o outro lado, que seria o lado da esquerda, com lideranças de esquerda, influenciadores que apoiavam o presidente eleito na Colômbia, né? E também outros tweets que são considerados virais, né? Então, esses tweets relacionados ao governo, o FGP-DAP, ele mapeou que é um grupo composto por influenciadores políticos de direita e lideranças ligadas ao presidente,
E esses tweets têm um intuito de lamentar a eleição de Petro, dizendo que o país vai virar uma nova Venezuela em alguns anos, e chamando o presidente também que ele de extrema esquerda, de terrorista, algumas coisas, algumas narrativas que a gente já viu, né? Os usuários também desse núcleo afirmaram que o Brasil seria a resistência ao comunismo que estaria sendo instaurado, digamos assim, na América Latina, e retomam também aquela velha narrativa do Foro de São Paulo e coloca que o Brasil precisa se proteger desse comunismo. Já o outro lado, né, o que os pensadores colocaram como a esquerda, mobilizou 24% dos perfis, que foi mais ou menos 26% das interações. É um grupo formado por jornalistas, influenciadores do campo progressista, que comemoram a vitória, né, na esquerda e também o ineditismo de ter uma primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do país. E aí também comentou a declaração de Rodolfo Hernandes, né, que foi reconhecendo a derrota dele nas eleições da Colômbia e lembrando as declarações de Bolsonaro, né, que coloca suspeitas das eleições brasileiras. Então, esse grupo desejou que o presidente Bolsonaro aprenda com Hernandes, digamos assim, a perder uma eleição, né? Foi mais ou menos essa narrativa. Além disso, outros usuários também movimentaram a rede de lideranças de esquerda, como o ex-presidente Lula, e também outros políticos que comemoraram essa vitória, né? Tiveram vários grupos de esquerda que se posicionaram a partir disso. E como você mesmo disse, Ana, o núcleo de direita, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, realmente requentou algumas fake news, como você comentou, e isso foi, inclusive, pauta, né, do boatos.org, é um site de checagem de fatos, que o editor do site lembrou de algumas desinformações que já circularam em anos anteriores e voltaram nesse ano, como, por exemplo, dizer que o presidente que foi eleito na Colômbia iria soltar todos os presos do país, ou então uma foto que circulou do Gustavo Petro com Pablo Escobar, enfim, algumas desinformações que circularam, mas é interessante perceber que essas fake news circularam depois das eleições, né, depois da vitória de Petro, o que mostra, né, que o intuito é criar um quadro meio caótico, realmente, do Brasil se colocar como um último país que vai lutar contra o comunismo, né? Criar uma narrativa como essa para as eleições desse ano. São dados interessantes, é interessante a gente perceber como a desinformação vai requentando, a gente já falou sobre isso também aqui no Papo Desinformante e no nosso site, e a gente vai ficar de olho para ver como esses movimentos políticos na América Latina toda também vão influenciar as eleições brasileiras desse ano. Boa, Liz. A gente segue de olho. A matéria completa sobre esse levantamento do FGV DAP está lá no nosso site, desinformante.com.br. Agora a gente passa para uma sessão assim de entretenimento, será? Vamos falar de uma série da Netflix que se chama Terra de Ilusões. Internet, morte e mentiras. Paula, não parece entretenimento, é isso mesmo? Esse título faz jus ao conteúdo? Ana, não parece e não é, né? Na última semana, a Liz me livrou de assistir essa série documental que acabou de estrear na Netflix, me deixou quietinha em casa, derretendo meu cérebro assistindo Pantanal, e escreveu essa semana, na última segunda-feira, no site do Desinformante, um ponto de vista sobre essa série, e ela trouxe aí algumas inquietações que ela já vem trazendo nos textos delas, nas matérias delas ali no nosso site. A Liz nos contou que, no ponto de vista dela, que a série já começa lembrando uma frase famosa do pesquisador Marshall McLuhan, que diz que a gente vive mergulhado num ambiente eletrônico de informações que é tão imperceptível para nós como a água é para os peixes. E ela traz uma reflexão sobre isso, o quanto a gente está imerso nesse ambiente. A Liz fala também sobre bolhas virtuais e como essas vozes elas acabam reverberando os mesmos assuntos sempre. A série, em seus 6 episódios, traz casos reais de pessoas que foram induzidas a erros e que foram usadas para crimes de extorsão sexual, fraude bancária. Conta uma história real de uma mulher que entrou numa organização, num grupo de supremacistas brancos nos Estados Unidos, levada, obviamente, por
por contatos pessoais, mas muito pelo caminho que os algoritmos fazem e vão levando a gente a consumir um certo tipo de informação. No texto da Liz também, ela fala sobre um assunto que, inclusive, vai estar no próximo vídeo, daqui a 2 semanas, da série Desinformante Explica, sobre a economia da atenção. E a Liz faz uma breve relação desse assunto com essa série e vai explicar mais sobre isso no vídeo que vai sair daqui a 2 semanas. É isso, Ana. Legal, Paula. Aguardemos mais vídeos. Aliás, hoje tem vídeo aqui já novo no canal do YouTube, para quem não sabe. Na nossa série Desinformante Explica, o Matias Felipe está falando sobre comportamento coordenado e inautêntico. Parece difícil, mas o Matias explica bem direitinho e é muito mais comum do que a gente imagina, está aí também no meio dessa água imperceptível aí dos peixes que a Paula falou. Obrigada por quem chegou até aqui, quem veio através das redes, Twitter e Instagram, nós somos Desinformante BR. Até a próxima. Tchau!